Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro. Seja muito bem-vindo. Quanta tensão vivemos nesse domingo, hein? E amanhecemos com diversas mudanças no DF. Deputados distritais pedem o impeachment de Ibanez Rocha. Intervenção federal na segurança. O que significa no nosso dia a dia? Ao longo dessa edição, você vai acompanhar as notícias mais recentes que aconteceram nesta segunda-feira, entender o que está por vir. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vem comigo, já estamos no ar. E a gente começa essa edição falando desse dia marcado por ataques golpistas aos três poderes, depredação do patrimônio histórico e político, afronta à democracia e também da mudança imposta na estrutura e no funcionamento do governo do Distrito Federal. Vamos começar com a reportagem da repórter Natália Fruê. Ela entrou no Congresso e no Palácio do Planalto hoje à tarde para ver como é que estão os estragos e mostra pra gente agora. Uma das cenas que viralizaram mais rápido na tarde de domingo foi quando os vândalos subiram a rampa aqui do Congresso Nacional e começou a quebradeira. A gente vai passar aqui por uma das vidraças que foram quebradas, quer dizer, tudo ficou destruído. Ainda a assessoria de engenharia do Senado contabiliza os prejuízos e vai precisar reconstruir, refazer essas vidraças aqui da entrada principal do Congresso Nacional. E foi por aqui, pelo Salão Negro, que eles conseguiram acessar as outras áreas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Mesmo com o trabalho de funcionários da limpeza e também da área de engenharia para a reconstrução do que foi destruído, o cenário aqui no Congresso Nacional ainda é devastador. Aqui, bem na divisa entre o Senado e a Câmara dos Deputados, a gente percebe que a porta que fazia essa divisão foi completamente danificada. Nesse outro lado ficava a equipe de segurança do Senado para fazer a triagem quando os visitantes vinham até aqui. O detector de metal, olha, também danificado, destruído, derrubado pelas pessoas que invadiram o prédio do Congresso Nacional na tarde de domingo. A gente vai mostrar também como ficou a entrada do gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cena, ela chama atenção porque toda essa entrada foi destruída, a gente não enxergava o outro lado lá onde fica a Câmara dos Deputados por causa da ação dessas pessoas, a gente agora enxerga. Tudo isso vai ter que ser reconstruído a partir desta segunda-feira. A gente vai mostrar para vocês também que aqui no Salão Azul tem uma das entradas para o plenário do Senado. No plenário, as pessoas que invadiram o prédio aqui do Congresso Nacional, elas não conseguiram chegar a destruir nada lá dentro, mas uma das entradas, como a gente pode observar, também foi danificada por esses criminosos que invadiram o Congresso Nacional na tarde de domingo. Trabalhadores passaram desde o início da manhã envolvidos com a limpeza e a reconstrução, mas isso ainda deve demorar alguns dias. Aqui no Palácio do Planalto, a ordem é que todas as vidraças que foram destruídas sejam recolocadas ainda nesta segunda-feira. Mas alguns trabalhos devem demorar mais tempo para serem concluídos, como, por exemplo, a reposição das fotografias aqui na Galeria dos Presidentes, que fica no andar térreo do Palácio do Planalto. A única coisa que sobrou foi o nome de Gaspar Dutra, militar que presidiu o Brasil entre 1946 e 1951. Olha só, a Câmara dos Deputados já fez um balanço prévio das obras de arte do acervo da casa. Dos 46 presentes protocolares, 6 deles estão desaparecidos ou irrecuperáveis. E muitos foram encontrados com danos que podem ser restaurados, como um muro escultórico de Atos Bulcão. Pelo menos 4 obras não foram danificadas. A Câmara informa também que o maior dano físico verificado até agora foi a quebra das vidraças e o carpete ali também do Salão Verde, que foi queimado. A casa já está providenciando, inclusive, a manutenção do carpete e informou que o plenário já está limpo e preparado para receber os parlamentares.
A gente fica até impressionada, né, com essa rapidez, porque desde ontem a gente vem acompanhando essa violência dos manifestantes na Praça dos Três Poderes. Vários vídeos foram divulgados. E aí, como é que ficou a bagunça do lado de fora do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF? Logo que amanheceu, o repórter Maicon Leão foi conferir. Veja só. Destruição. Essa era a palavra que definia a Praça dos Três Poderes nesta manhã. Para todos os lados que se olhava, estragos. Um prejuízo ainda imensurável. Aqui em frente ao Palácio do Planalto, o cenário também é de destruição. A gente vê várias grades amassadas, cadeiras destruídas. A gente consegue perceber, inclusive, aqui, ó, pouco depois da rampa, várias cadeiras que estavam dentro do palácio foram jogadas e quebradas aqui do lado de fora. A gente consegue ver também a quantidade de vidraças danificadas, já que lá dentro o estrago foi ainda maior. Agora, pouco antes das 6 horas da manhã, a Polícia Federal faz uma perícia justamente para levantar os indícios de quem possa ter participado desse ato que invadiu o Palácio da Alvorada. O serviço de limpeza já está em ação com muito trabalho pela frente. Foram muitos equipamentos quebrados, móveis revirados e obras de artes destruídas no Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha que invadir. Até presentes de autoridades internacionais foram roubados. Na sala do Gabinete de Segurança Institucional, armas de segurança da presidência também foram levadas. São armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Além do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional foi invadido e depredado por milhares de pessoas. Esses vídeos são da invasão, seguida da quebradeira. Nem mesmo os salões nobres escaparam da ação dos terroristas. Ficou tudo alagado. O plenário do Supremo Tribunal Federal também foi alvo dos criminosos. O brasão da República ficou jogado em uma das cadeiras dos ministros do lado de fora do prédio. Um homem também foi flagrado, defecando em uma das mesas do STF. Toda a ação foi gravada pelos próprios terroristas e muitas vezes transmitida ao vivo. A quebradeira só parou já no início da noite. Pois é, e a manifestação mais violenta da política brasileira causou estragos que vão além da Praça dos Três Poderes. Afastado por determinação do Supremo Tribunal Federal, o governador Ibanez Rocha já enfrenta pedidos de impeachment. Ibanez Rocha tentou se desculpar em vídeo divulgado nas redes sociais. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Depois, um áudio vazado do secretário interino de Segurança tranquilizando o governador sobre a manifestação na esplanada surge como mais uma forma de tirar a culpa de Ibanez. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, está o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Então, esse é o último informe para o senhor. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica. Final do dia, final da tarde, eu passo outro informe para o senhor. Abraço. Em menos de 24 horas, a política do DF se transformou. Na Câmara Legislativa, foram protocolados 3 pedidos de impeachment contra o agora governador afastado. PSOL, Rede e Partido Verde acusam Ibanez de crime de irresponsabilidade. No início da tarde, alguns distritais se reuniram para tratar do assunto. A Câmara Legislativa está de recesso até 1º de fevereiro.
Mas a gravidade dos atos antidemocráticos e o afastamento do governador forçou a casa a convocar uma sessão híbrida extraordinária nesta segunda-feira. Os distritais entraram em consenso para abrir uma CPI de investigação sobre os atos. Independente de qualquer tipo de posicionamento ideológico, todos nós concordamos que o que se viu jamais pode acontecer novamente. O afastamento do governador do Distrito Federal trouxe preocupação para o setor produtivo do DF. Em nota, 13 entidades se manifestaram contrárias à decisão do ministro Alexandre de Moraes. As associações, sindicatos, conselhos e federações de diversos setores da economia local ainda pedem ao Poder Legislativo e Judiciário que reestabeleçam Ibanez Rocha ao cargo. Manifestantes protestaram em frente ao Palácio do Buriti no fim da tarde, pedindo o impeachment do governador Ibanez Rocha. A mobilização tinha bandeiras de partidos como PT e PSOL e também de centrais sindicais. O protesto foi pacífico e acompanhado de perto pela polícia, que cercou a sede do GDF para evitar eventuais danos ao patrimônio. Ibanez Rocha começa então esse segundo mandato sob forte desgaste. Vocês vão entender agora por que foi determinado o afastamento dele pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada com base num pedido do senador Randolfo Rodrigues e da Advocacia Geral da União e passa a integrar um inquérito que investiga atos antidemocráticos. Moraes afirma que os atos terroristas ocorridos neste domingo só poderiam ocorrer com a anuência e até a participação efetiva de autoridades competentes pela segurança pública e inteligência. O ministro destacou que a organização das manifestações era fato notório, divulgado pela mídia. Entre os indícios apontados contra Ibanez na decisão do ministro estão a escolta realizada por viaturas da Polícia Militar até a esplanada dos ministérios, o fato de a PM não ter demonstrado, segundo Moraes, a resistência exigida para a gravidade da situação, havendo notícia, inclusive, de abandono dos postos por parte de alguns policiais. Outro indício, conforme a decisão do ministro, foi o fato de que parte do efetivo policial deslocado para impedir os atos terroristas não adotou as providências próprias dos órgãos de segurança. Depois dos ataques golpistas, o presidente Lula convocou todos os governadores para uma reunião na noite de hoje. A reunião está acontecendo, inclusive Celina Leão está representando o DF, está participando da reunião e você vai acompanhar o desdobramento no SBT Brasil daqui a pouco. E a segurança da capital do país está agora, então, sob o controle do governo federal. Neste domingo, o presidente Lula decretou a intervenção e designou o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, para o cargo de interventor. Vamos entender o que isso significa. Na manhã desta segunda-feira, uma grande operação montada entre as polícias, Corpo de Bombeiros, Exército e GDF resultou na desmontagem do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Os ônibus dos acampados foram apreendidos. Transportes coletivos do Distrito Federal foram cedidos para que todos os manifestantes fossem conduzidos à Superintendência da Polícia Federal. As cerca de 1.200 pessoas detidas serão ouvidas e podem ser presas. A Polícia Rodoviária Federal efetuou a apreensão de 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento, que já estavam saindo de Brasília por estradas federais. E é importante mencionar que, inclusive, num desses ônibus apreendidos, havia arma de fogo. A intervenção assinada pelo presidente Lula se refere apenas ao controle da segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O interventor federal em Brasília, Ricardo Capelli, é jornalista especializado em administração pública. Braço direito do ministro da Justiça, Flávio Dino, se tornou o número 2 da pasta, ao ser nomeado secretário executivo.
A intervenção federal está prevista na Constituição. Se trata de um ato em que a União passa a ter controle em atribuições que são dos estados e do Distrito Federal. Entre os cenários que justificam a intervenção está a situação de grave comprometimento da ordem pública. A Constituição determina que cabe ao Congresso Nacional analisar em um prazo de 24 horas o decreto e a designação do interventor federal. E a polícia prendeu 209 pessoas em flagrante nos atos de vandalismo deste domingo. Todos são suspeitos de participação ativa na manifestação e podem ser denunciados por até 8 tipos de crimes. Na sede da Polícia Civil, a portaria se alternou entre a saída de vans com efetivo policial e a chegada de ônibus com suspeitos de participação nos atos de vandalismo na esplanada dos ministérios. Entre os crimes que podem ser imputados aos invasores dos prédios públicos estão a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além de vandalismo por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. As penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão. Aqui nas proximidades da Praça dos Três Poderes, a segurança foi reforçada para impedir o provável retorno de criminosos. Já no interior dos prédios depredados, perícias são realizadas para a retirada de materiais com suspeita de explosivos que podem ter sido instalados. Os agentes também coletam materiais que ajudem a identificar outros participantes dos atos terroristas. As redes sociais devem ser outro mecanismo usado para revelar vândalos ainda soltos. Este homem, que se identifica como Léo Índio, diz ser sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele postou fotos na manifestação criminosa e em uma delas aparece lacrimejando. Segundo ele, seria resultado das bombas de efeito moral arremessadas pela polícia contra os vândalos. E a Secretaria de Administração Penitenciária do DF informou que até agora 201 dos 1.500 envolvidos nos atos antidemocráticos foram transferidos para os presídios do DF. 137 homens foram para o Centro de Detenção Provisória 2 e 64 mulheres para a Penitenciária Feminina. E a Polícia Federal e o Ministério da Justiça criaram 2 canais, para poder receber denúncias e informações que ajudem a identificar os envolvidos nos ataques terroristas aos 3 poderes. Quer dizer, todo mundo pode ajudar. Quem tiver informações que levem aos financiadores ou participantes dos ataques, pode entrar em contato, quem tiver essa informação pode entrar em contato com a Polícia Federal pelo e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br. Ou o Ministério Público também quer receber essas informações e quem puder ajudar, basta escrever para o denuncia, porque é sem acento, hein, gente, @mj.gov.br. E a Polícia Rodoviária Federal, a gente viu que está atuando, apreendeu ônibus usados em atos golpistas circulando na malha viária do DF nesta segunda-feira. E a gente vai conversar agora com o Bruno Silveira. Olha só, alguns passageiros, Bruno, inclusive reagiram, Boa noite para você. Pois é, Vivi, boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Esse caso aconteceu em Santa Maria. A PRF interceptou um ônibus ali na BR-040 que estava seguindo em direção a Minas Gerais. E durante essa abordagem, entre os passageiros haviam 2 policiais militares, um reformado e um na ativa, que inclusive estavam carregando ali armas e munições. E para tentar evitar essa abordagem da PRF, um deles disparou ali um spray de pimenta dentro do ônibus, mas não foi o suficiente. Os agentes fizeram a apreensão desse ônibus e encaminharam todos esses manifestantes que estavam dentro do veículo para a Polícia Federal. E em menos de 24 horas, a PRF conseguiu apreender 49 ônibus que foram usados pelos manifestantes bolsonaristas nos ataques de ontem. Na noite desse domingo, foram 25 ônibus particulares apreendidos. Esses ônibus foram fretados para trazer esses manifestantes aqui para Brasília. E nessa segunda-feira, outros 24 ônibus também foram apreendidos. Todos esses veículos foram encaminhados ali para
para a academia da Polícia Federal, que está concentrando esses manifestantes que foram apreendidos. Essa apreensão está sendo possível porque todo o efetivo da PRF, eles formaram uma espécie de cinturão nas principais rodovias de acesso aqui à capital federal. Então a BR-040, 060, 070, 020, todas elas têm um efetivo posicionado da Polícia Rodoviária Federal. Essas apreensões aconteceram não só no Distrito Federal, mas também em Goiás, São Paulo, Minas Gerais e também no Paraná. E na tarde dessa segunda-feira, a Polícia Civil conseguiu interceptar outros 3 ônibus que estavam tentando fugir do Distrito Federal em direção a Mato Grosso do Sul. Entre esses 3 veículos, 2 deles estavam vazios e 1 com passageiros. Todos esses passageiros foram identificados e encaminhados também à sede da Polícia Federal para que eles fossem então reunidos com os outros manifestantes que foram detidos. Eu volto com você, Vivi. Estão fechando o cerco, né? Obrigada, viu, Bruno? E olha, a Controladoria Geral do DF já abriu, inclusive, um processo investigativo preliminar para poder apurar uma possível participação de servidores nos atos antidemocráticos. Além disso, o GDF criou um gabinete de crise para colaborar com as investigações. E a ação da Polícia Militar durante os atos criminosos de ontem foi um alvo de críticas. Vídeos divulgados na internet mostram que em vários momentos policiais apenas conversavam com manifestantes e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Já volto, me espera. A gente vai ver agora uma reportagem para entender por que a ação da Polícia Militar durante os atos criminosos de ontem foi alvo de tantas críticas. Antes dos manifestantes deixarem o quartel-general rumo à esplanada dos ministérios, um policial informou que a caminhada seria feita em 2 faixas do eixo monumental e que a PM faria escolta do grupo para garantir a segurança de todos. Nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda e a terceira é da Polícia Militar. Estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês. No início da tarde, centenas de manifestantes desciam acompanhados por 2 viaturas. A movimentação parecia tranquila até a chegada na esplanada dos ministérios. Parte do grupo começou a derrubar as grades de segurança que haviam sido montadas próximo ao Ministério da Justiça. Já do lado de fora, a ação da polícia não conseguia conter a multidão que seguia rumo ao Congresso Nacional. Parte de uma viatura da Polícia Legislativa caiu sobre o espelho d'água. A polícia não conseguiu conter o povo, Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa. Próximo ao Congresso, policiais foram flagrados, filmando a situação e conversando com manifestantes. O vandalismo foi se intensificando com o passar das horas. Nesta imagem, um policial foi filmado conversando com um grupo invasor. Há registros também de ataques contra profissionais de segurança. Em muitas imagens gravadas no Palácio do Planalto e no STF, não é possível ver a presença das forças de segurança. Às 16h, o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, determinou que todo o efetivo da PM e da Polícia Civil fosse acionado para conter os atos. Ele foi exonerado ainda na tarde de domingo. O Ministério Público Federal vai investigar, inclusive, uma possível omissão da PM. A Polícia Militar do DF suspendeu o serviço voluntário gratificado a partir das 7 horas de hoje, um serviço que é uma atividade que os policiais de folga podem fazer e ganhar a mais por isso. Obrigada pela companhia, eu te espero amanhã de novo. Um beijo, tchau, tchau.